um ambiente poeticamente bagunçado entre livros, cafés, vinhos, sanduíches e um delicioso gelato Dup, eu convido a dona do Sebo Pura Poesia, que vem bater um papo com a gente, contar para mim e para você a trajetória dela, de como tudo começou até o dia de hoje, num bate-papo leve e descontraído. Gisele, muito obrigada por você nos ter aceitado receber aqui no seu espaço, nesse espaço acolhedor, né, que é o Sebo Pura Poesia, que fica aqui no Ipiranga. Uma delícia, muito aconchegante, muito gostoso poder estar aqui com você. Eu que agradeço, Michele, por essa honra de estar aqui com vocês, falando um pouquinho da nossa história. Obrigada. E agora conta assim pra gente, né, e para quem vai estar nos assistindo, você que já trabalhou em empresas grandes, né, como secretária executiva, que eu podia observar em outras suas entrevistas, conta pra gente como que você abriu esse sebo, o que te inspirou, o que te levou, né, a sair dessas empresas grandes a abrir um sebo, que também não é pequeno. Hoje ele não é pequeno, mas no começo, logo que a gente abriu, eu e meu marido, o sebo veio a partir de um sonho que a gente tinha, né, em comum. E a gente sempre pensou em ter um espaço como se fosse a sala de casa, onde a gente pudesse compartilhar aquilo que, naquele momento, né, quando a gente pensou em abrir, tudo que a gente tinha em casa. Então, os livros, os souvenirs de viagem, as histórias, e a gente queria compartilhar isso com as outras pessoas. E naquela época, isso foi em 2015, né? A gente não tinha possibilidade de fazer isso porque ambos tinham seus trabalhos e a gente tinha contas altas para pagar, e o sebo com certeza não ia conseguir manter um padrão de vida que a gente precisava naquele momento. Pegar o ritmo, né? Ter todo o retorno que vocês investiram. E naquele momento era uma coisa que a gente não pensava que pudesse ser algo profissional, algo que a gente pudesse viver daquilo. Porque, sabe quando você vem de uma carreira longa, de uma vida profissional já estabelecida, que você fala, é aqui que eu estou, é aqui que eu vou... naquela zona de conforto. Aqui que eu vou viver. Né? Só que muitas vezes essa parte profissional, ela não nos satisfaz assim completamente, né? E acaba que a gente sempre está procurando algo como um hobby, algo que nos encante, nos faça brilhar mais os olhos. E foi aí que a gente foi abrir o sebo. Naquela época, só aos finais de semana, a gente abria só aos domingos. Então, a gente encontrou um pequeno ponto aqui no bairro de Ipiranga mesmo, que era uma garagem de uma casa, uma garagem assim para um carro. Compramos algumas tábuas da gente mesmo e fomos lá, compramos as tábuas, a máquina de cortar a madeira, os parafusos e as chaves, e a gente mesmo começou a montar ali naquela garagem um pequeno sebo, né? E na época a gente pegou as coisas que a gente tinha na nossa casa, livros que a gente gostava, que a gente tinha um apreço, os nossos objetos de arte, decoração. E também coincidiu de um amigo do Alexandre, meu marido, né, falecer, o pai dele. E aí o pai desse amigo tinha deixado uma biblioteca grande. E esse amigo quis se desapegar e a gente comprou esses livros. Ah, que ótimo, que aí já foi o pontapé, né? Foi o pontapé inicial. E aí a gente conseguiu preencher as prateleiras. Hoje, quando a gente olha as fotos antigas, a gente preencheu as prateleiras, assim, muito pouco. Tinha muito espaço vazio. Mas foi daquele jeito que a gente começou. Era como a gente podia realizar aquela nossa vontade. Só os finais de semana, que era o dia que a gente tinha, o domingo. Era um aluguel baixo para pagar naquela garagem, então cabia no nosso bolso. Mesmo que a gente não tirasse lucro ou movimento nenhum dali, a gente conseguia pagar. E os livros e as coisas que a gente tinha. E ali o começou. amor pelo livro, né, que você já está dizendo que você tinha muito, que fez dar esse seu start, né, essa coragem,
porque vocês dois, com um emprego estabelecido, abrir uma outra coisa. Aos finais de semana, como é que vai ter vida assim, social? Exatamente. Os filhos, né, também, que cobram a gente de atenção. Como que vocês lidaram com isso? Não foi fácil, porque no começo a gente até tentava abrir sábado e domingo. Mas essas cobranças, né, da vida pessoal começaram a vir, porque a gente não tinha mais tempo para fazer as coisas em casa, as coisas do dia a dia mesmo, até para fazer uma faxina em casa, por exemplo, ou para ir no mercado. Ou as crianças reclamavam que a gente não ia mais no cinema no sábado à tarde. Aí a gente passou que criança quer atenção, né? Aí passamos a abrir só aos domingos. A gente abria às 10 da manhã e quando eram umas 2, 3 horas da tarde a gente fechava. E aí que a gente ia almoçar. A gente ia com todo mundo junto, almoçava tarde sempre aos domingos, mas era o que dava para fazer. E as pessoas gostavam, elas começaram a frequentar o sebo, iam lá, tomavam. A gente sempre teve uma maquininha de café, sempre tinha uma garrafa de vinho no balcão, então as pessoas iam, sentavam, tomavam café, tomavam uma taça de vinho. E aos poucos foi dando certo, foi dessa forma assim, durante um bom tempo. O amor assim pela arte, pelos livros, não tem como não ver em você isso, né? Você exala conforme você vai falando, isso é muito lindo. E aí, consequentemente, foi só crescendo e hoje você está com esse espaço aqui que é maravilhoso, grande, né? Obrigada a você. E aí, a partir de tudo isso, você falou que começou com essa pequena biblioteca de um amigo, mas e depois? Como é que você foi conquistando cada livro, cada coisa que está aqui, porque realmente é um espaço bem grande, com bastante variedades. Como é que você continua fazendo depois e continua até hoje, né? Fazendo essa seleção de livros para estar aqui? Sim. Ainda quando era só um hobby naquela garagem, as pessoas chegavam um pouco mais tímidas, né? Elas não sabiam muito bem qual era o formato que aquele negócio propunha, um negócio até era bem novo aqui no Ipiranga, na região. E um negócio que estava escrito lá na porta, que só abre aos domingos, e eu acho que as pessoas ficavam meio desconfiadas, né? Ou então passavam durante a semana e olhavam e falavam assim, nossa, mas eu nunca vejo isso aberto, só abre domingo. Então, naquele momento, naquela época, a gente recebia poucas coisas para comprar, né? Poucas pessoas levavam itens para a gente comprar. E a gente fazia mais uma garimpagem em outros sebos espalhados pela cidade. Então, a gente ia buscar essas coisas bacanas para a gente ter ali no sebo. Hoje em dia, como a gente está num espaço maior, um negócio que realmente se profissionalizou, que abre 5 dias por semana, que está nesse formato que hoje está, a gente recebe mais ofertas de livros para a gente comprar. Legal. Então, a gente tem mesmo essa prática dentro do negócio. É até bom porque para quem vai estar nos assistindo é bom para saber, né? Se quiser vir aqui, conhecer esse espaço que é maravilhoso e trazer os livros. A gente recebe os livros aqui durante a semana, porque aos sábados e domingos o movimento é grande, então a gente não consegue receber os livros. Mas quarta, quinta e sexta, das 11 às 19, todo mundo pode, quem quiser pode trazer os livros numa sacola ou numa caixa. E os livros precisam ficar aqui por uns dias para a gente conseguir fazer essa avaliação. E depois a gente retorna por WhatsApp e pergunta se a pessoa está de acordo com a avaliação. Se ela estiver, a gente faz o pagamento, os livros ficam aqui. Se não, ela não concordar, ela pode vir retirar e levar os livros de volta para casa. E a gente só não compra, é importante a gente ressaltar que a gente só não compra livros técnicos, dicionários, livros didáticos, paradidáticos, né, bíblias, por exemplo, a gente não compra. Mas literatura, poesia, a gente compra CD e DVD também compra vinis. Que legal. Então, para você que quiser trazer seus livros, só procurar aqui a Gisele no Sebo Pura Poesia. E como você mesmo falou, né, dos livros que o pessoal pode vir trazer, você percebe alguma tendência assim, no que as pessoas mais trazem? O que mais aparece? O que as pessoas vêm trazendo para você
nesses livros ou no vinil, que até mesmo você falou? Eu acho que nos livros é interessante a gente observar quando a idade, né, quando as pessoas são mais jovens, elas trazem bastante romances assim desses americanos, britânicos, que eu acho que são coisas bem dessa idade assim mesmo, né? Essas aventuras, esses livros que tratam dessas temáticas quase como as dos filmes de hoje em dia. Né? E a gente observa isso. Eu acho que as pessoas que já passaram ali dos 40 têm um hábito de leitura, acredito, um pouco mais, vamos dizer assim, que seja um pouco mais profundo. Tem muitos clássicos. Os clássicos, mas não só os clássicos, mas muito dessa literatura moderna, dos autores de hoje, mas com assuntos mais profundos mesmo, né? Coisas que trabalham a morte, ou que trabalham divórcio, por exemplo, ou casos de pai e filhos, de mãe e filhos. Então, são assuntos mais questões densos, mais sociais, assim. Questões mais sociais e mais densas, que tocam mais, eu acho, mais profundas, né? A gente vê isso também no nosso clube de leitura. A gente tem um clube de leitura aqui no Sebo, muito bacana, que é mediado por uma mediadora profissional, a Marjorie Abuleak. E nesse clube, a média de idade das pessoas, ele realmente é um pouco maior, assim, do pessoal de 35 anos para frente, e eles gostam realmente dessa leitura mais profunda, que pega mais ali, sabe? Que é aquele livro que você lê, para pensar, refletir. Isso. E o seu clube funciona quando? Funciona aqui também, presencialmente? Funciona aqui, presencialmente. Esse clube de leitura especificamente, que a gente chama que é o Clube do Sebo, a gente tem 3 turmas, uma à quarta, uma ao domingo e uma ao sábado. Um sábado, um domingo e uma quarta no mês. Todo mundo lê o mesmo livro, que é definido pela mediadora. E tem 30 dias para ler esse livro e depois todo mundo se encontra aqui. Nossa, que interessante. É muito legal. E tem outros clubes de leitura também que foram idealizados por outros profissionais, como um clube de leitura que é focado nas obras da Clarice Lispector, que são 2 psicólogas que conduzem esse clube, muito bacana. Nossa. A gente também tem oficina de escrita criativa, que também conversa muito com esses clubes de leitura. E então, isso bem diverso o Sebo, né? Não é só o Sebo. Não é só o Sebo. Não é só o Sebo, porque além de leitura, tem a psicóloga que acaba sendo meio que terapêutico, né? Essa partilha toda. Esse clube é terapêutico, que verdade. máximo, que máximo. E além dos clubes e das oficinas, a gente tem exposições, a gente tem espaço para exposições. Uma vez por mês a gente tem um chorinho na calçada, que é muito animado, com um grupo do nosso coração que está com a gente desde o começo aqui, que é o Choro da Garoa, e enche sempre de gente, as pessoas vêm, é gratuito, todo mundo pode chegar e curtir delícia. Lá na calçada, na rua, delícia. muito paulistano, assim, muito legal. Então eu vou vir outro dia. Pode vir. Um domingo por mês esse chorinho. Pode vir, você vai gostar. Porque eu, como carioca, adoro. Olha, venha, você vai amar. Então, já falando, né, da diversidade do seu sebo, então, o que é, além de tudo isso que você já falou, que se difere de outras livrarias ou de outros sebos, de livraria convencional, muita coisa, né? Mas de outros sebos que a gente conhece, não só aqui no Ipiranga, mas em São Paulo. Sim, eu acho que principalmente diferencia dos outros sebos, porque as livrarias, a gente ainda tem é mais comum a gente encontrar livrarias que tenham um café, um espaço confortável para leitura, mas os sebos, eles sempre foram lugares onde você ia com foco para comprar um livro usado, que seria um livro mais em conta, que você pega o livro e vai embora para sua casa. Então a gente quis mudar isso um pouquinho, trazendo isso de diferente, de estar dentro do sebo para ler, né? Você não necessariamente precisa comprar o livro que está na prateleira, que normalmente na livraria está embalado no plástico, ou que você não pode manusear, mas aqui você pode, né? Pode funcionar quase como uma biblioteca.
né? A gente não tem os nossos livros catalogados, então isso às vezes causa muito desconforto no leitor, ou às vezes causa curiosidade, que é o que a gente tenta estimular com o fato de não estar catalogado. A gente tem uma certa organização pela nacionalidade do autor, mas você não consegue chegar aqui e falar assim, Gi, eu queria tal livro, você tem? Eu falo, eu não sei, eu posso te ajudar a procurar, vamos até lá na prateleira, né, da nacionalidade desse autor e talvez a gente encontre esse livro que você está procurando. Mas pode ser que você encontre um livro que você não estava procurando e que seja muito mais interessante, muito mais legal assim, para esse momento da sua vida. Então a gente tenta ter esse diferencial aqui dentro, que é quase assim como uma estante da casa da avó. Delícia. Na casa da avó tem uma biblioteca, tem uma estante que nunca tem o livro catalogado. Você vai ter que ir lá e olhar e procurar e ver o que você encontrar aquilo que você está procurando, né? E aí junto de tudo isso tem aquele bolinho da casa da avó, tem um cafezinho. Aqui a gente tem o sorvete, tem o sanduíche. Realmente é um espaço assim incrível. A gente se sente realmente em casa, gostoso, acolhedor aqui. E aí, igual você falou, né? Às vezes a pessoa vem procurando um livro, acha um outro, ou às vezes fica aqui até vendo outros, né? Isso, exatamente. Ela vem, lê ou traz o livro dela, né? É um ambiente também que você pode trazer o seu livro. Então, e se eu quiser vir, ficar aqui, passar o dia... Pode vir, pode trabalhar. Tem muita gente que vem durante a semana, a gente tem Wi-Fi, né? E é uma coisa que a gente era super resistente quando o sebo ainda era o do final de semana. A gente falava, a gente nunca vai ter Wi-Fi, porque o Wi-Fi é muito moderno, a gente quer que as pessoas se conectem. Mas a gente viu que isso é uma coisa impossível, né? De não ter Wi-Fi. Principalmente aí com o avanço da tecnologia, com a IA. Você acha que isso atrapalha ou funciona? Ou ajuda vocês, a IA? Funciona. Eu acho que a gente tem que usar com sabedoria, né? Sim. A gente tem que ter esse equilíbrio. Nem ser tão radical como a gente era antes. A gente, não vai ter internet. Também nem ficar totalmente do lado da internet, da inteligência artificial. Porque a gente tem que usar as coisas com cuidado, a nosso favor. Sim. Mas não tem como negar o avanço, né, tecnológico. Não tem como. Tem pessoas que participam do clube, por exemplo, que gostam do livro físico, mas também tem pessoas que gostam do Kindle, né? Que estão ali com o livro eletrônico na mão. Sim. E tudo bem, não tem dá problema. Para atender todo mundo. Quem quiser vir com físico, vem. Quem quiser vir com Kindle, vem. Exato. Então, a gente não pode ser extremista de nenhuma forma. E as pessoas costumam vir aqui para trabalhar durante a semana, usar a nossa sala de reunião, às vezes quer trazer um colega de trabalho junto, faz a reunião aqui, depois na hora do almoço já come alguma coisa por aqui mesmo. Então aqui é um lugar para estar, para ler e para estar, para ficar. A gente tenta proporcionar esse conforto mesmo, esse acolhimento para quem vem, para que as pessoas possam permanecer. E aí, a partir da gente falar sobre o online e o físico, como que você lida, né, com essa concorrência entre os e-books e o livro físico mesmo? Que é uma concorrência grande ainda, né? É uma concorrência grande, mas tem uma particularidade de quem gosta do livro físico que a pessoa ela não vai deixar de gostar do livro físico. Quem gosta do livro físico, quem gosta do cheiro do livro físico, da textura do livro... É uma outra sensação. É uma outra sensação. E essa sensação, por mais que venham coisas modernas e aparelhos eletrônicos, e-books e tudo mais, eu acho que é uma coisa que fica guardado dentro da gente, né? Não é algo que seja passageiro. E o livro físico, ele também traz memórias afetivas. Sim. Porque ele nos remete a um passado, a uma memória de você na escola ou de alguém da família lendo. Muitas lembranças, né? Então eu acho que, na verdade, não existe bem assim, uma concorrência. Eu acho que isso tudo soma, né, demais. O que mais é difícil hoje em dia, o que é mesmo a concorrência para a livraria, para o sebo, são essas lojas online, né, para a livraria de rua, eu digo. Existe um movimento muito
grande, muito firme em favor das livrarias de rua para que elas possam cada vez mais permanecer, resistir, porque não é fácil, né? Quando a gente está falando de livros novos, se torna mais difícil ainda, porque a gente tem concorrência desleal contra essas livrarias, né? Como a Amazon, por exemplo, que muitas vezes vende um livro mais em conta do que a própria editora, porque ela sabe que aquele livro leva a pessoa para o site. Sim. Então ela usa aquilo como uma isca, claro, uma ferramenta de marketing para ela, não tem nada de errado nisso, mas prejudica um pouco a livraria, prejudica bastante a livraria de rua, né? Então, a gente sempre fala aqui para as pessoas, no clube, inclusive, que a gente não consegue atender com livros usados, todo mundo que está no clube de leitura, que o livro do mês é o livro tal. A gente não vai ter livro para atender todo mundo. Mas a gente sempre incentiva e tem contatos com outras livrarias e indica, fala, olha, se vocês forem comprar o livro novo, tentem comprar dessa livraria, ela também entrega em casa, se vocês quiserem a gente deixa aqui, vocês pagam aqui, sempre tentando facilitar esse comércio com as livrarias de rua. Fazer essa conexão para evitar a gente de comprar no online e fortalecer a gente que está aqui na rua com a porta aberta, sempre de braços abertos para todo mundo, né? Justamente por isso que a gente está tentando fazer esse trabalho também de ir nesses lugares justamente para isso, para fortalecer, para estar junto, para dizer que a gente está junto, para continuar essas livrarias e todos esses espaços culturais, porque você é um sebo, mas é um sebo cultural. Um sebo cultural. Um sebo cultural. É um trabalho muito importante, Michele. Parabéns para vocês. Isso é uma coisa para nós. Para nós é uma coisa muito importante mesmo, que a gente tem que resistir sempre. Sim, estamos aí nessa luta. Isso. E aí, como que você vê, né, o sebo no futuro? O que você almeja daqui para frente? Já que você tem esses anos todos aí de sucesso, esse espaço maravilhoso, com tanta essa gama de coisas que você já faz, mas você pretende fazer algo mais? O que você pretende mais com o sebo Pura Poesia? É uma coisa, eu acho que isso é da cabeça, né, do empreendedor, que é uma coisa que eu descobri depois que eu saí da empresa que eu trabalhava e comecei o negócio. Mas a minha cabeça é um caldeirão de ideias, assim, então cada hora eu tenho uma ideia diferente, uma ideia nova. A gente, na verdade, está exatamente há 2 anos nesse espaço físico, né, que não é mais aquela garagem que a gente tinha antes. Então, pensando em tempo mesmo, 2 anos é pouco. Sim. Né? Foram 2 anos, mas foram tantas mas olha coisas. Quanto que cresceu. Como a gente mudou, como tudo veio como um turbilhão, assim. Mas eu tenho muitas outras ideias na minha cabeça. Eu penso que a gente pode estar sempre agregando cada vez mais e principalmente atraindo pessoas bacanas, pessoas interessantes. O sebo tem essa luz, graças a Deus, assim, que de só atrair pessoas bacanas e coisas legais, as oportunidades aparecem, e eu sou grata demais a todo mundo que faz esse negócio acontecer, porque não sou só eu posso ter milhões de ideias, mas se eu não tiver as outras pessoas para que isso aconteça, a gente não faz nada sozinho. Nada, então, né? é um conjunto aqui de soma de energias assim muito boas. E eu espero que a gente vá para frente sempre. Não tenho dúvidas, porque você começou na garagem, agora você está nesse espaço maravilhoso. O céu é o limite para você, para nós, para todo mundo que vamos juntos. Vamos juntos. Que está aí juntos em prol da arte e da cultura. Gisele, passaria aqui horas conversando com você, porque realmente é uma delícia essa troca, essa experiência toda que você tem nesse espaço incrível. Te agradeço muito por você ter nos recebido. Agradeço a você por ter esse espaço e que a gente resista e que a gente continue juntas em prol da arte e da cultura aqui por Ipiranga, por São Paulo e por onde quer que a gente vá. Né? Então, quero que você assim, deixe uma dica ou uma mensagem ou alguma coisa para alguém que também queira se inspirar em você, nessa mulher empreendedora, maravilhosa, de sucesso. Obrigada, imagina. Bom, o que eu tenho a dizer é que gostaria muito que todo mundo pudesse vir conhecer o Sebo Pura Poesia. Vem visitar a gente de quarta a domingo, das 11 às 19, a gente está aqui.
para acolher todo mundo. Se você tem um livro para lançar e está procurando um espaço, procura a gente, uma oficina que você gostaria de começar a dar, a gente tem espaço aqui. Então, eu estou aqui sempre disponível para apoiar e para a gente junto conseguir crescer nessa vida, né, de arte e beleza. E tudo mais. E lembrar que às vezes é pequenininho mesmo, né? Que a gente começa, às vezes ali é um hobby, é um sonho, uma coisa que está na ideia, mas que quando a gente vai, que a gente coloca o pé, que a gente dá o primeiro passo, as coisas acontecem. E eu gostaria de estar aqui, eu quero ser essa casa que vai ajudar nesse primeiro passo, sabe? Que isso é muito importante para mim. Para mim, para o Alexandre, meu marido, que é meu sócio, ele também pensa exatamente como eu. E é isso. Eu agradeço demais a oportunidade, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada mesmo. A casa está aberta sempre. A gente espera vocês no próximo programa. Venham conhecer que o sebo Pura Poesia, que fica na rua Costa Aguiar, 1112 Ipiranga. E vocês também vão se sentir bem acolhida, como eu estou me sentindo aqui do lado da Gisele.